Trump será capaz de cumprir suas ameaças? Se pagarem, para ver será tarde demais. Equipe escolhida por Donald Trump está disposta a executar qualquer ordem, incluindo violar leis, revogar décadas de avanços em direitos e desrespeitar normas internacionais. Esse texto é do David Brooks, uma tradução da nossa querida aí Beatriz Canabrava. Quais os destaques dela, Gui? O David Brooks, ele é um correspondente do La Jornada nos Estados Unidos e ele sempre faz várias críticas, né, várias análises em relação ao Trump, em relação ao perigo que ele representa, não só para os Estados Unidos, como para o mundo, né? Então ele começa falando que 2025 é o anoitecer estadunidense. Por conta dos perigos que o Trump representa por conta dessas ameaças, né? Então, ele tem deixado muito evidente que ele pretende perseguir opositores políticos, sejam da classe política, sejam juízes, ativistas e jornalistas que se manifestem contra ele ou que participem de investigações contra ele também. O texto aponta que a equipe que o Trump está reunindo, né, é uma equipe disposta a fazer tudo que ele mandar. Inclusive, tem outras análises que nós já publicamos na Diálogos do Sul, que fala que no primeiro governo ele não conseguiu fazer tudo porque havia entraves, né? Houve instâncias, houve pessoas que conseguiram barrar algumas das suas políticas, mas agora ele está cuidando para que isso não aconteça mais. E um dado interessante, né, uma informação interessante do texto, é que quando o Trump fala em tornar a América grande de novo, o que a gente percebe, né, e a análise aponta, é que isso significa voltar a um passado ainda mais racista, xenofóbico, né, contra indígenas, contra negros, contra imigrantes, né, do sul global, e que o nazismo se inspirou nas políticas e nas leis racistas dos Estados Unidos do início do século XX para elaborar a purificação da Alemanha, né? Então, os Estados Unidos já são um país racista, já são um país xenofóbico, né, de forma geral, não só lá, evidentemente, mas essa América grande de novo que o Trump quer construir recrudescer ainda mais esse cenário. Eu queria só destacar algumas coisas, Gui, como que foi a resposta de alguns países também aí sobre isso, né? Isso não tá exatamente no texto, mas eu acho que é importante a gente contextualizar porque veio depois até. A Alemanha e a França afirmaram na quarta-feira que a União Europeia não vai permitir ataques às suas fronteiras. Vou abrir aspas aqui. Fronteiras soberanas, respondendo à ameaça de Donald Trump de tentar tornar a Groenlândia um território americano. É evidente que a União Europeia não permitirá que outras nações ataquem suas fronteiras soberanas, sejam elas quais forem, declarou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, a uma rádio local. O chanceler alemão, Olaf Scholz, destacou que o princípio da inviolabilidade das fronteiras se aplica a todos os países, independente de serem muito pequenos ou muito poderosos. Sobre o canal do Panamá, e aí já é uma coisa que ele foi bem forte, teve um simbolismo aí, Gui, porque ele disse que vai retomar o controle do canal do Panamá bem na hora que o Jimmy Carter está sendo sepultado ali. Então, o Jimmy Carter foi quem assinou o acordo ali para passar o controle do canal para os panamenses, né? E durante essa morte, ele inclusive o Trump foi no enterro, conversou com o Obama ali, todo animadinho, saindo foto para lá e para cá. E aí depois ele dá uma coletiva falando isso, que vai tomar de volta o Panamá. Que não... E fora outros absurdos que ele falou também, né? Sobre como, por exemplo, o Golfo do México vai virar o Golfo dos Estados Unidos. Cara, é um absurdo atrás do outro. Mas, Gui, você vê isso como? Você acha que é só bravata ou não? Aliás, 204 pessoas agora ao vivo com a gente. Caramba, sejam muito bem-vindos todos vocês. Sim, só para citar também que teve ameaça em relação ao Canadá também, né? De anexar o Canadá, né? Essa fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos existe desde 1700. Ele também aí tem lançado ameaças em relação a isso. É muito interessante e ao mesmo tempo muito difícil entender se é só bravata, se é só ameaça, né? Porque muitas vezes eu acho que o texto, inclusive, ele vai nesse sentido, né? Fica nessa dúvida, né? Esperando para ver, esperando para acontecer, até que chega um momento que as coisas chegam num nível, enfim, né?
inaceitável, né? A gente talvez poderia citar vários episódios aí ao longo da história, inclusive a própria Alemanha nazista, né? Será que quando aquilo estava crescendo, né, não houve nenhum tipo não houve ninguém que pensou, não, isso não está certo, isso vai chegar num ponto inaceitável. Então, acredito que não dá, de fato, para simplesmente ficar esperando. Ao mesmo tempo, é aquilo, né? Quem vai fazer alguma coisa, né? Quem vai barrar os Estados Unidos? Se lá em Gaza, na Palestina, o Netanyahu está fazendo o que está fazendo e nem é a maior potência, né? Pelo menos em tese, a maior potência econômica do mundo, imagina quem é que vai tentar impedir os Estados Unidos de ter algum tipo de ação para executar, né? Para, enfim, tomar a Groenlândia, para tomar o Canal do Panamá. E é inclusive interessante a gente pensar em como essa não possibilidade de defesa que no Oriente a gente vê influencia também esse discurso mais vou gritar aqui porque talvez eu ganhe no grito, né? Porque muita gente lá não se mexe porque fala, eu não tenho poder bélico suficiente, então eu não vou me meter. E aí quando você vai vendo, os caras vão se expandindo. E eu vi até um comentário interessante do Khaled no Dialogando de terça-feira, que ele fala sobre isso. Israel não tem fronteiras. Israel, ele simplesmente vai abrindo seus braços e vai tomando as coisas aqui. Quando você vê, ele já, daqui a pouco, tomou o Oriente inteiro. Então, essa falta de união no Oriente pode ser também uma abertura, assim, para a gente olhar como que aqui no Sul Global a gente tem que se unir rápido. Porque se a gente vacilar demais, depois não dá tempo. Aí eles tomam conta daqui, tomam conta dali. Quanto mais lugares eles tomarem, mais forte eles ficam. É como um câncer se espalhando pelo mapa. Não tem como pensar demais. Se pensar demais, já era. Gui, mais algum comentário? A gente pode girar. Não, acho que só para dizer que sua definição é perfeita, é um câncer mesmo que vai se espalhando, né? E isso também acredito que levanta uma discussão, né? Quando a gente vê essas manifestações da União Europeia, da Alemanha, da França em relação às declarações deles, do Trump, a gente talvez se pergunte, né? Será que é possível? Será que é possível, talvez? Ou será que vai ser o Trump, talvez, que vai fazer chegar essas crises internacionais a um nível tão extremo que as pessoas vão acordar e dizer, não, eu acho que algo precisa ser feito para barrar esse imperialismo, para barrar esse poder. Será que isso envolveria a Europa, por exemplo? Será que isso faria com que eles mudassem a postura deles? A gente não sabe, né? A guerra na Ucrânia está aí para mostrar isso, né? Todo o apoio que a Europa deu para os Estados Unidos, né? No caso, como parte da OTAN, evidentemente, e mesmo que isso afete diretamente a Europa, né? Mas, quem sabe, não há uma mudança aí nesse cenário.